Fala pessoal, tranquilo? Bom, hoje consegui gravar dois vídeos aqui, estudei um pouquinho mais, tive um tempo livre e é o guia de estudos, né, para certificação 70480, programando com HTML5, JavaScript e CSS3. Sou o Rai Carneiro e estou aqui no capítulo 3.2, onde nós vamos falar aqui sobre como a gente validar input de usuário com JavaScript. Acabamos de falar nessa última videoaula como que a gente fazia essas entradas, né, essas validações com os elementos HTML5 e aqui vamos falar sobre como fazer para validar com JavaScript. É um capítulo rápido também, mas achei simples. Eu não sou muito chegado, vamos falar assim, eu não uso muitas expressões regulares no meu desenvolvimento, tá? Deveria usar, na verdade, mas não tive muitas oportunidades, tá? E basicamente aqui ele fala sobre isso, sobre o que é essas expressões regulares, como utilizar, funções nativas também do JavaScript que você pode utilizar e como você prevenir os code injection, né? Que nada mais é do que você ter um site ali e você tem que se preocupar se alguma fonte externa, um hacker, um robô, seja lá o que for, não vai injetar um código malicioso ali nos seus campos textos ou de alguma outra forma, né? Ele não injete um código malicioso e esse código malicioso chegue no seu back-end ou chegue onde tem que chegar e fazer algum dano na sua aplicação, tá? Então, basicamente, seguindo aqui esses exemplos, né? Nós estamos aqui no objetivo 3.2 e aqui ele começa a falar sobre expressões regulares, né? Expressões regulares, como a gente já falou na última videoaula, se você assistiu, são algumas expressões que você consegue utilizar no seu código e elas forçam para que aquela entrada de dado tenha um padrão, né? Tenha uma forma que você mesmo possa expressar. Então, só dando algum exemplo aqui, por exemplo, isso aqui seria uma expressão regular, tá vendo? Ela vai começar com esse símbolo aqui e logo em seguida ela está informando que o que tem que vir depois tem que ser um caractere, né? Que tem que ser de A a Z e pode ser maiúsculo ou minúsculo. Em seguida ele fala que tem que ter aqui um número, um decimal, né? Aí logo em seguida ele fala que tem que ter mais uma vez aqui um caractere, sendo de A a Z maiúsculo ou minúsculo, né? E aqui em cima você tem uma lista um pouquinho mais completa que fala o que cada símbolo desse representa, tá? Então esse cara aqui ele fala que é o começo de uma string, esse aqui é o final de uma string, que mais? De A a Z, ponto. Aqui ele fala que é uma combinação de números, né? E assim vai. Então tem uma lista extensa, daria para fazer uma videoaula extensa. Eu também tenho que estudar um pouquinho mais isso daqui, que nem eu falei, eu não uso bastante, preciso estudar um pouquinho mais. Mas acho que para a prova eles não vão cair muito pesado não, espero que não caia, né? Mesmo assim eu vou ver se eu pego um tempo aqui para estudar um pouquinho mais. Mas vamos lá, o que interessa. Abrindo o Visual Studio Code aqui, temos esse exemplo simples, né? Onde a gente tem basicamente um campo texto, que a gente chama ele de regex string, e com o jQuery aqui eu vou pegar qual que é o valor que está nesse campo texto e vou jogar numa variável s, tá? E aqui em seguida eu tenho aqui dentro de uma variável também qual é o regex expression que eu tenho. Então aqui eu vou falar, olha, dentro desse campo texto aqui, eu quero que seja aplicado esse padrão aqui. Então esse aqui é o padrão que eu quero utilizar de input de dados. E o legal é que veja que eu consigo aqui utilizar um método chamado .teste e passo essa string aqui, né? Então fala assim, olha, verifica para mim então se essa validação tá funcional ou não tá. E aqui a gente faz isso através de um simples if, né? É um if que ele verifica se esse conjunto de caracteres que nós forçamos aqui está sendo preenchido naquele campo texto, e sendo preenchido ele vai falar assim, beleza, o que você está digitando é um campo válido, né, de postal code aqui no caso, né? Se não, ele vai falar que é inválido. Então, basicamente olhando aqui, ó, a gente pode ver que ele está pedindo aqui que você coloque de A a Z maiúsculo ou minúsculo, depois um número de A a Z maiúsculo ou minúsculo. Aqui é um espaço, né? Você pode ver que tem dentro desse S aqui, que é space, né? Ele fala que é apenas um espaço, tá vendo? Então assim, dá uma estudada basicamente nessas expressões, porque você vai chegar um momento que você vai conseguir ler ela, vai entender um pouquinho como que funciona. Então basicamente ele quer isso aqui, ó, ele quer que você coloque, né,
uma letra, um número, uma letra, um número, um espaço, depois mais uma vez ele quer que você coloque letra, número. Então ficaria A1, por exemplo, né? A2. E aqui tem um botão que chama Evaluate, que quando eu clico nele, ele vai vir e vai chamar essa função do JavaScript, né? Então aqui é o checkString e está sendo chamado através de um botão aqui embaixo, no botão do clique. Então quando eu clicar, ele vai verificar se esse conteúdo aqui que está aqui dentro é válido ou não. Então vamos clicar, vamos ver o que acontece. Olha, está falando que é inválido, né? Vamos colocar A1, espaço A, por exemplo. Inválido também. Então, dessa forma aqui, ó, você consegue ver se o que está sendo imputado, tá vendo? Bate com o que você especificou aqui. Isso aqui é muito significativo quando você for trabalhar para evitar que informações que você não deseja seja coletada. Então, já no front-end, você já consegue barrando dessa forma aqui. Tá? Então, você coloca a sua expressão e faz um teste ali. E aí, vamos seguir aqui no nosso documento, né? Ele fala bastante sobre o que está acontecendo, sobre como utilizar, tudo mais. E aqui ele fala que você consegue fazer com JavaScript. Aqui é mais um exemplo, né? Aqui ele fez uma função tal, e basicamente a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa, ele fez uma função, né? E aqui ele dá alguns exemplos, né? Ele fala aqui, ó, que essa fonte de dados, né, a gente acha que só pode ser o campo texto, mas na verdade ela pode vir de qualquer coisa. Ela pode ser um JSON, pode ser um feed que você está pegando alguma informação, pode ser um back-end de servidor. Então é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção na hora de obter essas informações. Aqui ele tem também algumas formas nativas, né? Ele chama de built-in functions, né? Que é do JavaScript, que é uma forma nativa de você verificar. Então, por exemplo, esse snan aqui, ele é uma função que você consegue avaliar se o valor que está sendo passado não é um número, tá? Então é uma forma também de você avaliar logo ali no front-end, tá? Ou seja, se você espera um número e realmente a pessoa está te passando um número, né? E aqui ele já começa a falar sobre a prevenção de code injection. E aqui ele já fala também o seguinte, fala, ó, code injection é uma técnica que algumas pessoas usam para atacar e elas inserem códigos maliciosos de JavaScript na sua página web. E esses attackers aí, essas pessoas que fazem esses ataques, normalmente eles rodam scripts maliciosos aí para derrubar o site, ou para excluir a sua base de dados, ou para fazer alguma coisa que tenha dano, né? E aqui ele começa a falar também que, por exemplo, né, você pode, por exemplo, não permitir que eles coloquem esses sinais aqui, que poderia ser uma tag de script, né? Então você imagina que a pessoa vem aqui, ó, ele faz um script, e aqui ele faz um alert, por exemplo, né? Olá, sei lá, alguma coisa do tipo, /script. E aí você clica no Evaluate, né? Aqui lógico que não vai funcionar, mas dessa forma aqui ele poderia incluir um código malicioso dentro daquele campo ali. E aí, se tiver alguma coisa mais avançada, você pode ter algum tipo de problema. E fala também sobre a função eval, né? Que é o Evaluate. Que o Evaluate, na verdade, você consegue rodar algumas expressões, tá? No seu JavaScript. Então veja aqui um exemplo. Eu tenho uma função que chama myFunction, que eu tenho aqui duas variáveis. E aqui na variável A, eu estou fazendo um eval, eu estou evaluando a variável x que está aqui com a variável y que está aqui. Então, olha só, ele vai dar um alert, ele vai fazer x vezes y, então é 10 vezes 20, né? Então, a hora que eu clico no eval aqui, ó, ele vai falar para mim que é 200. Aí uma dica que ele dá aqui na certificação é que você não deve usar nunca esse tipo de função se os dados que estão vindo não são do seu domínio, são externos. Por quê? Porque você tem um código malicioso ali, e aí você não vai dar um eval num código que é malicioso. Na verdade, você não sabe nem se é malicioso, você não sabe nem qual é a fonte dele. Então, ele fala que não é para você utilizar. E logo abaixo fala sobre iframes aqui, né? Iframes é uma forma de você colocar uma outra visibilidade, algum tipo de conteúdo de algum outro site dentro do seu próprio site, dentro da sua própria página. E aqui ele fala que o iframe ele é uma ótima oportunidade para você receber ataques também. Então, ele até fala aí que se você quiser dar uma pesquisada um pouco mais, você vai ver que é uma brecha de segurança muito grande. E aqui
dentro desses iframes tem algumas formas, tem alguns tipos de valores que você consegue determinar para falar como que seu iframe funciona dentro da sua página. Então, por exemplo, lá o semi-orange, ele fala aqui que esse conteúdo ele é tratado como ele sendo parte da sua página HTML mesmo, né? E tem aqui mais alguns valores disponíveis também. Por exemplo, lá o script, né? Esse iframe pode rodar script. Lá o forms, ele pode ter um form para você clicar e submeter essa informação. E tem um allow top navigation também, que é quando o seu iframe, o conteúdo dele pode conter um HTML document também. Ele pode dar um load em algum HTML document. Então você imagina que você tem uma página externa ou uma página no mesmo servidor que seja, e aí você quer exibir aquela outra página dentro de uma outra página. Então aí você usaria o iframe. Mas aqui ele não recomenda por motivo de segurança e tudo mais. E é basicamente isso. Eu achei bem tranquilo. Aqui ele tem uma provinha aqui também, tem 3 perguntas, né? Que ele fala qual que, por exemplo, é o caractere que denota o final de uma string, né? Quando você está escrevendo aquelas expressões. Então, nesse caso aqui, ele seria a pergunta A e mais 2 outras perguntas aqui para você fazer também. Então, basicamente foi bem tranquilo esse módulo, nada demais, a não ser expressão regulares, que é bom você pegar essa tabelinha aqui ou até estudar meio que por fora, tá? Para se cair lá na prova alguma coisa, não sei se cai, mas vai que cai alguma coisa que peça para você analisar esse tipo de código aqui e falar qual que é o input que você tem que ter, tá bom? Galera, eu vou ficar por aqui então. Muito obrigado pela sua visualização. Se tiver alguma sugestão, crítica, pode deixar um comentário. Deixe seu like também, se inscreva no meu canal e a gente se fala. Grande abraço, até o próximo vídeo.